Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo falar um pouco mais sobre autoridade, sobre liderança. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, eu fico observando, né? Agora à noite eu ouvi sobre Josué. Josué foi brilhante na sua liderança e eu observo e aprendo que ele foi muito bem sucedido por um simples fato, pelo fato dele se submeter à autoridade de Moisés. Em algumas nuances no Êxodo, nós vemos ali Josué bem ao lado de Moisés. Algumas vezes Moisés ele subia para a tenda e Josué, filho de Num, ficava do lado de fora. E certamente ele já estava sendo preparado, talvez ele nem sabia, estava sendo preparado para assumir a liderança. Você não vê Josué se metendo em questões. E sabe, amada igreja, que Deus ele observa muito as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, quando Moisés ele já está próximo do seu fim, e ali Deus vai determinar, vai falar, vai instruir a Moisés que o sucessor seria Josué. Ali Moisés ele vai levantar Josué perante toda a congregação, para que a congregação o reconhecesse como autoridade e o futuro líder daquele povo. Mas se tem um fato ali que me chama muito a atenção, é que Josué, antes de ser um líder, ele se submeteu à autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade, irmãs, é instituída por Deus. Precisamos nos examinar e observar. Tem pessoas que querem liderar, fazer, mas nunca se submeteram à autoridade. Nunca, irmã Raquel, nunca, amada igreja. Não tem um coração ensinável. Isso denota humildade. E isso é algo que Deus precisa muitas das vezes tratar com o nosso coração. Ter um coração submisso. Tem um autor que é o Atmani, ele fala muito sobre autoridade. E mais do que um livro comum,
Eu vou para a palavra de Deus, que é o livro dos livros, e a palavra de Deus vai dizer que toda autoridade ela é instituída por Deus, quer seja boa ou má. E a palavra de Deus ainda fala, se você quiser, né, ser bem visto pelo seu Senhor, pela autoridade que está sobre você, faça o bem e terás louvor dela. E o texto sagrado ainda vai incorrer para a parte social. Então, a mim e a você cabe apenas orar. Apenas não, que é o principal, orar. Mas voltando ao assunto, e esse texto me chama muita atenção porque Josué, ele foi o sucessor, porque certamente Deus ele viu o comportamento de Josué, viu o posicionamento de Josué. Irmãs, como que tem pessoas que querem liderar, mas nunca se submeter à liderança? E esse assunto saiu porque eu estava ouvindo um pastor, eu vou falar a origem desse vídeo, né? E eu estava ouvindo um pastor e o pastor estava falando, aqui mesmo na plataforma do YouTube, ele disse que um rapaz, né, ele contando essa história, né, um pastor, um líder estava contando aqui, né, no YouTube, e ele fala que um outro líder, né, se intitulou líder, e ele vai dizer que 7 profetas falaram para ele que ele seria pastor, que ele deveria ter uma igreja. E no final ainda apareceu um anjo para dizer que ele ia ter uma igreja. Mas igreja é algo muito sério. É algo muito sério. Autoridade espiritual, isso aí é algo que Deus é que levanta, amada igreja. Deus é que levanta. Você vê ali claramente Deus falando com Moisés que Josué que seria o sucessor. E Deus fala com o líder. Deus fala com o líder. Até que porque para aquela pessoa chegar a ser líder, passou também por muitas situações. Então, há um grande perigo da própria pessoa se levantar, se ordenar alguma coisa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Porque a chamada, sobretudo ministerial, é Deus que chama. É Deus que chama, irmã Raquel, é Deus que chama. É Deus que levanta, é Deus que chama. Irmã Raquel, o que eu preciso fazer? Você só precisa procurar estar no centro da vontade de Deus, agradando a Deus. Só isso. Que já é, né? Depois ali, Paulo vai dar instruções para Timóteo. Depois, mais lá na frente, o assunto vai se estreitar um pouco mais, onde ele vai falar que se alguém quer ser bispo,
ter uma relevância, um cargo ministerial, primeiramente, antes de governar a casa de Deus, deve governar a sua própria casa, né? Então, ali ele vai dando alguns traços do perfil do obreiro aprovado por Deus, né? Então, e eu fico assim pensando como que é isso, né? Porque Deus é que levanta. E pessoas querem se intitular amada igreja. E esse pastor, ele estava falando, ele é um pastor, viu? Um pastor que aqui na plataforma do YouTube, ele estava contando essa história de um outro jovem pastor, ele contando, e eu achei assim muito interessante vir aqui compartilhar com vocês, né? E ali ele dizendo que ele deveria, que ele ia abrir uma igreja, a própria pessoa estava falando para ele, eu vou abrir minha igreja, meu ministério. Irmãs, como que é isso? A pessoa abriu uma igreja, não, a igreja quem dá é Deus. Amém, amada igreja? Igreja quem dá é Deus. Quem lhe confia um rebanho é Deus. E ali ele falou, né? E esse pastor estava observando nele já algumas coisas que não estavam muito condizentes. E ali ele até falou, olha, você toma cuidado. Esse pastor aconselhando o outro, né? Olha, você toma cuidado, porque abrir igreja não é assim. Ele já estava já pastoreando. E ali ele desdenhou o pastor. E uma coisa que é muito importante na nossa vida é saber ouvir os conselhos, amada igreja. Sobretudo daqueles que têm mais experiência do que nós. Buscar conselhos. A Bíblia vai dizer que Roboão, ele errou ali muito feio. Porque ao invés dele ouvir conselhos certos dos anciãos, né, ele foi ouvir o conselho dos mais jovens. Então, esse pastor que ia abrir um ministério não ouviu o conselho do pastor, né, que estava inclusive gravando o vídeo falando, não ouviu o conselho. E por não ter ouvido o conselho, por não ter ouvido o conselho, ele disse, né, não, eu vou abrir o ministério, e ainda digo mais, o senhor está com inveja que a minha igreja vai ser maior do que a sua. Olha, irmãs. E ali o pastor, esse líder, né, ele estava falando que a queda foi grande, se separou. Então, irmãs, a submissão à autoridade é algo que é muito sério. Toda autoridade, toda autoridade. Então é muito importante e se submeter, ter um coração ensinável. Irmã Raquel, amada igreja, ter um coração ensinável. Tem pessoas que não têm um coração ensinável. Isso é rebeldia. Tem isso, irmã Raquel, tem. Aí a Bíblia vai falar amantes de si mesmo, soberbos, presunçosos. A pessoa, né, tem mais experiência. Aí, assim,
no sentido de discipular, cuidar. Você está cuidando, está discipulando, você dá uma orientação. Fulano, fulana, faz isso. Faz assim, 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 assim. Não segue. Aí depois volta. Mas eu não te falei? Por falta do coração ensinado. Então existem pessoas que dificilmente Deus vai fazer como fez com Josué. E Deus ainda vai dar instruções agora para Josué, após a morte, de Moisés. Medita nesse livro, de dia e de noite. Alguém fala assim, mas Raquel, eu não quero ser líder de nada, não quero ter cargo nenhum, eu não quero nada disso. Irmãs, nós somos líderes de nós mesmos. O primeiro governo e liderança é de nós mesmos, gerenciar nossa vida, os hábitos, no sentido de nos submeter à vontade de Deus. Por isso o devocional é tão importante. O que é devocional? É um tempo que você separa, você com Deus, você, sua vida com Deus. Irmãs, tem gente que levanta da cama e vive o dia, não faz uma oração, não ora um Pai Nosso. Tá tudo errado naquele dia, irmãs. Como que é isso, amada igreja? Não ora nem um Pai Nosso, nem um Salmo 91. Mas, Raquel, não sei orar. É falar com o Pai. Como que você fala com o Pai, com o seu melhor amigo? Você não precisa, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não. Mas, Raquel, não sei orar. Para início de conversa, nenhum de nós sabemos orar, mas o Espírito que intercede. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121. Pai Nosso, a oração modelo. Você levanta, não sabe se vai dar de cara com algum endemoniado, alguém possesso na vizinhança e te chamam. Eu sugiro que o devocional seja pela manhã. Ore a Deus pedindo revestimento, proteção, armadura. Que Deus te dê livramento, escape, que Deus te guarde. São algumas sugestões, que eu estou falando aqui. Submeter às autoridades que Deus coloca sobre a sua vida, desde que isso não infrinja, a sua idoneidade, a palavra de Deus. Tem gente que não se submete, irmãs. Por exemplo, estou me lembrando aqui, muitos problemas de casamento. Vou falar aqui de casamento. É porque há um conflito de papéis. Você não sabe até onde que você, vai. E o homem também, muitas das vezes, não sabe o seu papel. A mulher de Provérbios 31, ela olha pelo governo da sua casa, mas quem exerce o sacerdócio é o homem. Então, quando você não sabe seu papel, as discrepâncias acontecem. Não, meu papel é isso aqui. A minha linha tênue é isso aqui. Daqui eu não passo. Daqui eu não passo, irmã, que daqui eu não passo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãs, tem mulheres, eu vou falar,
E só porque ganha mais do que o marido acha que pode mandar na relação. Irmã, isso tá errado. Às vezes é um homem simples. E o pior de tudo, o homem se submete às vezes para não ter um frouxo. Eu vou defender os homens, é frouxo. Precisa aprender, sabe, com Deus primeiramente, a exercer a masculinidade ali, ó, não na força, que a autoridade não tem nada a ver com força, com violência. Aliás, quanto mais você grita, menos autoridade você tem. Poder e autoridade são coisas totalmente distintas. Eu sou de um tempo, irmãs, que só minha mãe olhar para mim assim, eu já... Desse nível. Minha avó só olhar para mim, eu já sabia onde era o meu lugar, irmãs. A Bíblia diz, né, Davi vai falar para Salomão, ser homem. E ser homem, muitas das vezes, não tem a ver com um órgão genital masculino, e nem com falar alto, nem falar meia dúzia de palavrão, não, irmãs. Então é coisa linda você saber ali seu papel. Um já se viu, irmãs, filho gritar dentro da casa que não é nem dele nem dela. Não sabe o papel. Não teve limite. Esse assunto de autoridade é algo muito sério, irmãs. Tem pessoas que dificilmente vão prosperar na vida e eu vou até além financeiramente. Porque fala mal dos seus líderes, fala mal do seu chefe, fala mal do seu trabalho, do seu emprego, fala mal de autoridades. Mas, Raquel, como que você age? Eu já corto logo. Já corto. E se postergar, eu saio de cena. Eu não quero saber. Não quero. Se eu tenho como sair, eu saio. Se eu não tenho como sair, eu dou um corte, finalizo ali e ponto. Mulheres que falam mal dos maridos. Maridos que falam mal de mulheres. Pais que falam de filhos, irmãs, abrindo brechas, ilegalidades. Eu vou encerrar por aqui. Então, Josué, ele foi bem sucedido porque ele se submeteu à liderança de Moisés. E voltando, né, ao vídeo lá do pastor, aquele homem, ele se intitulou pastor, abriu uma igreja e deu problemas sérios com o inimigo no mundo espiritual. Porque igreja, você mexe com o mundo espiritual, com principado, com potestade, e é de suma importância você estar debaixo de uma autoridade que lhe dá uma cobertura espiritual. Pode sair assim, abrindo igreja, a moda lavantê, dando que bem entende, sem debaixo de nenhuma autoridade. Existem hierarquias no mundo espiritual. Existem principados no mundo espiritual. A pessoa que está sobre a sua cabeça já é um príncipe, já é um governo, já uma autoridade, um poder no mundo espiritual sobre essa cabeça. Então, e se isso é dado uma cobertura, um envio, por exemplo, você está debaixo de uma cobertura espiritual, amada igreja. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Sair por aí fazendo culto no lar, não sabe
Sem bênção de quem? Quem está abençoando? Vem cá, quem te enviou? Fica muito pé atrás com situações que você não sabe a origem. Está debaixo de quem? Qual é o governo? Veio da onde? Sentou para aprender? Teve alguma formação? Irmãs, uma coisa que eu gostaria de falar aqui. Cadê o preparo? Exige um preparo. Além do preparo, academicamente falando, há um preparo espiritual, que é a parte mais difícil do processo. Há um preparo. Não é assim, né? Então, amada igreja, é muito importante saber entender o que é o que, cada coisa no seu devido lugar. É, irmã Raquel, amada igreja, amada igreja. Cada coisa no seu devido lugar. E ali ele estava falando, né? Esse líder que esse outro se intitulou, abriu igrejas e o casamento acabou passando por uma luta muito grande, muito grande. Então, que o Senhor nos ajude. E com relação a homens, né, que eu falei aqui, né, Davi vai falar para Salomão, ser homem. Porque tem homens também que só a misericórdia. E às vezes nós nos deparamos e nós nos deparamos com determinadas situações, e agora eu tô falando de mim, né? É difícil de se submeter à autoridade, porque dentro de casa você não teve esse pulso firme, essa liderança dentro de casa. Então, até eu entender isso, que isso muitas das vezes isso vem de toda uma questão familiar, amada igreja. Papéis distorcidos, onde, né, as mulheres determinam tudo, isso está errado. Qual o padrão que está passando para as crianças? E eu passei muita dificuldade com relação a isso, amada igreja, até eu aprender. Por quê? Porque eu não tive isso dentro da minha casa. Não tive isso dentro da minha casa. Irmã Raquel, desse jeito. Então, para eu me submeter, estou falando de um aspecto geral. Isso precisou ser trabalhado. E Deus levantou pessoas para me ajudar nesse processo. Meu pai, ele foi e é uma pessoa muito boa. Me deu uma excelente criação. Mas nesse sentido de firmeza, de limite, faltou, amada igreja. Faltou. Faltou, irmã Raquel? Faltou uma pessoa maravilhosa, extremamente educada. Eu devo uma boa parte, né, do que eu sou a ele. Mas nesse sentido de limite, de posicionamento, de um alinhamento, faltou. Faltou, irmã Raquel? Faltou. E isso precisou de anos para ser, trabalhado. Então, amada igreja, eu falo hoje a falta que isso faz. E Deus ainda teve, eu ainda alcancei graça e misericórdia de Deus que colocou pessoas para me ajudar ali. Raquel, a entender esses princípios de autoridade
e de se submeter. Tem isso, irmãs, e quando você entende, a submissão, ela não vira uma obrigação, ela vira um prazer, porque ela é protetiva. Protetiva. E isso é lindo, viu, irmãs? Eu vou aprender um pouco mais, até para poder vir compartilhar sobre isso, né, de uma forma melhor, porque é coisa linda. Sabemos que no mundo da matéria e no mundo espiritual existem leis que regem, e uma das leis é obedecer os princípios de autoridade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê um coração ensinável, que o Senhor nos ajude, porque se nós não nos submetemos àquilo que nós estamos vendo, como é que nós iremos nos submeter à vontade de Deus? Então, Deus abençoe, paz.